Júnior tem uma palavra para os nossos corações. Você crê nisso? Deus tem uma mensagem para as nossas vidas. Glória a Deus, aleluias. Disse Davi: vale mais um dia na tua presença, Senhor, do que 1000 dias em outro lugar. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Disse Jesus: minha casa será chamada casa de oração, onde é um lugar que iniciou-se também, como no livro de Atos 2, que pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. Os que crê, digam aleluias. Glória a Deus. Irmãos, quando eu estava ali louvando e adorando ao Senhor, a primeira canção que foi ministrada sobre Salmo, é um salmo da Bíblia, uma letra ali que está envolvida com o salmo. Muitas das canções são orações cantadas, louvores e adorações. Então, naquele momento que foi entoado essa canção, já fazia uma coesão, uma ligação com uma parte do texto que eu iria pregar. Aí vem o pastor Paulo, que está no mesmo espírito, também fala de semeadura em uma das partes que eu vou pregar. Aí eu falei, tudo coopera, né? Romanos 8, 28. Glória a Deus, estamos no mesmo espírito, isso é bom. Casa dividida não prospera, mas unificada no Senhor se tornar uma torre forte. Firmada na rocha, pode vir tempestades, vem, né, pastora? Adversidades. Mas a Bíblia menciona que quando estamos firmados nessa rocha e quando passamos por essa tempestade, a casa permanece, porque está enraizada, o alicerce está em Cristo. Mas ai daquele que quando a casa foi construída na areia, quando vem as adversidades, os problemas, os desafios corriqueiros, a casa cai. Conselho para vocês que estão maduros da fé, estava ali: não toquei nos meus ungidos, nem falar mal dos meus profetas. Ai daquele. Se você vê que realmente aquela pessoa é um homem, uma mulher de Deus, tem vida no altar, tomem cuidado o que falam a respeito, seja desse templo ou de outro templo. Não toquei. Davi não ousou, mesmo em momentos de perseguição, prejudicar Saul. Deixou que Deus tratasse com Saul. Já era ungido? Já era. Deus falou que ia ser rei? Foi. Foi perseguido antes de se tornar rei Davi? Foi. Porém, no tempo oportuno o Senhor o exaltou e removeu Saul, mas antes passou por um período de tratamento, preparação para viver o propósito. Eu não ia falar isso, não estava nada no script. Essa parte aqui é outra mensagem aqui. Mas quando eu estava ali, o Espírito Santo de Deus deu um quebrantamento em mim e pediu para compartilhar essa mensagem. Eu falei amém. Os pastores da casa aqui são uma bênção. Graças a Deus eu tenho olhado os irmãos com os bons olhos, porque se os olhos forem bons, o teu corpo terá luz. E se forem maus, tão terríveis trevas serão, diz a palavra. Se é preciso ser mudado, Espírito Santo, me molda. Primeiro tira a trave do meu olho, para depois tirar o cisco do olho do meu irmão. Irmãos, os que trouxeram a sua Bíblia, seja digital, seja física, hoje tem os meios modernos aí, né? Abram lá comigo no livro de João. Hoje vamos compartilhar o texto de João, capítulo
15. João 15. Os que não trouxeram, pega a carona com o irmão que está próximo de você, ou simplesmente atente-se com o seu ouvido. Apocalipse fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus fala através da palavra. Tirar o óculos fica melhor para mim chegar de perto. Capítulo 15, versículo do 1 até o versículo 8. Está escrito assim, ó: eu sou a videira, isso Jesus dizendo aos seus discípulos: eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruto, tira, limpa, toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós que estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, está em mim e eu em vós. Como a vara que em si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. A vara que não estiver ligada à videira não tem como dar fruto. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, isso Jesus dizendo. Vós são as varas, nós somos as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém estiver em mim, será lançado, se não estiver em mim, será lançado fora, como a vara secará, e os colhem e lançam no fogo. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Eu vou ler uma parte aqui, num outro contexto, para fazer uma coesão, uma ligação com esse texto. Não precisem abrir, mas se quiserem, ó, está aí a parábola da figueira que não dava fruto. Lucas 13, do 6 ao 9, vou ler rapidinho. E Jesus dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto. O que ele foi procurar nela? Fruto. E não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho a procurar fruto nesta figueira, e não a acho. Então corta, porque ela ocupa a terra inutilmente. Isso é forte. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa mais este ano, até que a escave e eu coloque nela adubo, para dar fruto. E se não, depois pode mandar cortar, se caso ela não der fruto. Vamos lá. Quando se trata de agricultor, está falando do pai. Aquele que está plantando, assim como Jesus, você vai ver também no livro de Lucas, que fala também da parábola do semeador. Muitas simbologias da Bíblia refere-se à árvore, a frutos, a frutificação que ele deseja que nós venhamos dar para a honra e glória dele, mas também fala que ele se entristece ou fica momentaneamente descontente quando ela não produz fruto. O interessante é que nesse contexto aqui fala que fazia aproximadamente 3 anos, mais de 1000 dias, que ele não via um frutinho naquela figueira. Ele dá exemplo também, além dos figos, de pé de uva, videira. Então, o que acontece? Naquele contexto ali, ele menciona que dá um tempo para aquela figueira responder com a expectativa que Deus espera a respeito de nós. Nós, que já temos o conhecimento das Escrituras Sagradas, já foi revelado o Cristo em nós, entendemos que fomos gerados para dar frutos. Gálatas, capítulo 5, menciona
que os frutos do Espírito são, já uma analogia referente à árvore, novamente, ó. Caridade. Quantas pessoas têm produzido caridade ultimamente? Seja com o vizinho, seja na escola, seja no ambiente de trabalho. Se você tem realizado caridade, quando você sente nesse coração esse direcionamento, parabéns, você está produzindo frutos do Espírito Santo. Outro ponto, paz. Já viu aquelas pessoas que semeiam guerra? Provérbios fala assim que uma das coisas que Deus abomina é daquela pessoa que semeia contenda entre os irmãos. 5 coisas Deus abomina, mas 5 coisas Deus odeia, mas a sexta ele abomina, que é aquela pessoa que semeia contenda, discórdia, tá com um fermentinho ali, uma sementinha do mal. Tá vendo aquela pessoa? Você sabe o que ela falou de você? Você nem imagina. Ela falou mesmo? Sempre quando pessoas vierem com essa conversa para você, procura saber quem é essa pessoa de fato. Se ela fala isso de você, dependendo da pessoa, existe uma grande possibilidade de ela falar de outra pessoa ao seu respeito. Outras sim e outras não. Às vezes a pessoa vai compartilhar algo com você que quer que você ore junto com ela. Ó, descobri tal coisa, assim, assim, assado. O que eu posso fazer a respeito disso? Vamos orar por essa vida dessa e de tal pessoa? Está passando por um... No trabalho, eu não conheço um trabalho até hoje que pessoas não semeiam contendas. De todas as empresas que eu trabalhei, de pequenas e grande porte, tem. Existem igrejas que têm probleminhas também nessa área. Quando você houver que acontecer isso, que eu já vim de outros ministérios, quando eu morava em Limeira, posicione-se. A pessoa que lançou isso, depois você pode orar, Senhor, ajude essa pessoa também, que talvez ela não percebeu o estrago que ela está fazendo quando ela está levantando essa mentira a respeito de tal pessoa. Desperta nela temor. Isso é sabedoria de Deus. Por quê? Você não está condenando junto. Você está orando para que o negócio seja resolvido. Então, você está sendo um instrumento de paz. Você está manifestando fruto do Espírito Santo. Longanimidade. Já viu aquelas pessoas que a maioria das vezes ela tem um ânimo, tem um combustível, um gás que até assusta a gente? A pessoa está sempre animada, um parente, um amigo, um irmão na fé. Às vezes você está meio assim, parecendo aqueles brinquedinhos que está acabando a cordinha assim já, que tá... Você dá aquelas cordinhas, aí vai acabando a energia, você precisa de mais cordinha. Aí aparece esses irmãos avivados aí, cara cheio de ânimo, dá uma palavra para você, dá um gás, começa a contar uns testemunhos, você, uau, bora, você se anima. Tem muitas pessoas que têm esse longo ânimo, ao ponto que ele tem para ele e para compartilhar com os outros. Isso assusta a gente no bom sentido. Eu me alegro estar perto de pessoas assim, que me dá um gás para ir além. Benignidade, pessoas que praticam a bondade também. Fé. Você já viu o irmãozinho cheio da fé, que contagia até você? Ultimamente o pastor compartilhou um sonho aí, da gente crescer daqui para um outro lugar aí. Eu sou meio louco para essas coisas aí. Eu falei, pastor, ainda pode ser melhor. Já descobri um terreno até maior que esse. Quando a gente passa lá, Senhor, dá esse terreno para nós, nos dá condição. Ou levanta empresários lá dentro da igreja, ou manda empresário para nos ajudar aí, nos dê condição. O Senhor é o Deus que fez isso a Moisés. Ele achava que não tinha mais nada, no povo não tinha mais nada, tinha gastado, fundido os ouros lá. O pessoal começou a trazer do nada mais ouro e prata lá e supriu condição do nada, ao ponto que ele falou, gente, pode parar de trazer, que já deu para construir o templo. Imagina acontecer isso aqui, irmãos. Ô Espírito Santo, manda sim. Nós queremos crescer como família em Cristo, ir para esses lugares que o Senhor já preparou, já está tudo liberado nas regiões espirituais. Chama-nos à existência, Pai, esse novo lugar, em nome de Jesus. Temperança, pessoas equilibradas. Pessoas desequilibradas às vezes são perigosas, mas pessoas
equilibradas nos auxiliam com uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra, pera aí, calma, não acelera muito, vai mais devagar, mantém o limite. Tem esposa que é assim com o marido, e tem marido que é assim com a esposa. A minha esposa, às vezes, ela ajuda nesse equilíbrio. Eu quero acelerar as coisas. Ela, calma, Júnior, calma, equilíbrio, glória a Deus. Entendendo sobre isso, a Bíblia menciona também que toda árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Biblicamente falando, esse fogo se trata do inferno. Mas também ela menciona que, como está no livro de Gálatas, sobre formas do fruto do Espírito Santo que compartilhamos aqui, toda árvore, o fruto que ela tem não é para si só, é para que outras pessoas consumam esse fruto. Então quer dizer que você tem dons, talentos, habilidades que vai ajudar espiritualmente ou de forma natural a suprir a necessidade dos outros. Pessoas do louvor, quando estava cantando aqui, houve momentos que eu senti me encher ali também. Por quê? Eles receberam na vertical do alto e transmitiram na horizontal. E quanto mais eles orarem a respeito disso, quanto mais eles jejuarem, Deus vai encher ainda mais. Certeza, 100% certeza. Mortificou a carne, fortalece o espírito. E aí o que acontece? Você se torna sensível e a canção, ela empodera que atinge corações. Não é simplesmente uma canção cantada, mas uma ministração que veio do Espírito Santo de Deus. Você se conectou com o alto. Então, de repente, você tem o dom de administrar bem uma empresa. Você como está em Colossenses 3, para você servir ao Senhor sendo um bom profissional da área. Você é um empresário que consegue abençoar os seus empregados. Ou você é empregado, consegue ser um bom servo, que você honra o seu patrão, trabalhando bem, ele estando perto de você ou ele estando longe de você. São tudo coisas que você está manifestando, que você está ligado à videira, o Cristo. Mas e se isso não está acontecendo? Vai ser podado também. Vai ser podado. Eu fui estudar, pesquisando no Google e outros meios, que toda vez que uma planta ela é podada, ela é cortada às beiradinhas, fazendo a poda de uma forma certa, ela se fortalece para gerar mais flores e gerar novos frutos. Fazendo isso, a própria planta se renova. É como se machucasse ela momentaneamente, por ela estar passando por uma provação, mas quando passa por esse momento, ela vai voltar mais fortalecida e vai produzir coisas novas. Quando você sentir que está algo difícil na sua vida, mas você continua caminhando ligado com Deus, sem desanimar, como diz a Bíblia, não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Gálatas 6, do 6 ao 9. O que vai acontecer? Os frutos vão surgir, porque foi um breve momento que você foi podado. Essa palavra já estava ecoando no meu coração há quase 15 dias atrás. Quase 15 dias. Sobre poda. Eu tenho certeza que existem áreas de cada um de vocês, inclusive a minha, que está sendo podada. Sabe aquele relacionamento que não deu certo? E você falou assim: Deus, por que não deu certo? Poda. Se você estava caminhando com Deus, se você deu um bom testemunho, buscou fazer aquilo que agrada ao coração do Senhor e não deu certo, a porta que Deus abre ninguém fecha, a porta que Deus fecha ninguém abre. Você pode tentar de 1000 maneiras. Se Deus não tiver nesse negócio, não vai dar certo. E se dá certo, você vai se machucar ainda mais. Isso é uma exortação, no bom sentido. O Pai cuida daqueles que o amam. Se Ele não tivesse mais preocupado com isso, Ele nem falaria a respeito disso. De corrigir com amor, como está em Apocalipse. Sinais de um bom relacionamento.
Isso está te trazendo mais para perto de Deus ou está te afastando de Deus? Se está te ajudando a trazer mais para a presença de Deus, uau, que relacionamento. Mas Júnior, eu entrei num relacionamento que agora está meio difícil. Ore, jejue, dê um bom testemunho, que existe uma grande possibilidade que você vai juntar brasas ao coração e à mente dessa pessoa e pode acontecer de manifestar o amor de Deus e essa pessoa se converter. Estou partindo para a palavra, irmãos. Conselhos do apóstolo Paulo. Ponto. Irmãos, orem pelos seus filhos. Profetize coisas boas, eles estando perto ou longe. O mundo está ali, atacando palavras negativas, tentando influenciar para que o que é de Deus é errado e o que não é de Deus é certo. É uma confusão mental. Mas quando você ora para os seus filhos, Deus vai usar pessoas, circunstâncias e situações para que eles venham continuar crescendo na graça e no conhecimento, os de perto e os de longe. Quer uma coisa interessante? No livro de Mateus, você vai ver uma coisa que está coligado no livro de Lucas. No livro de Lucas, fala que o semeador saiu a semear sementinhas, como o pastor Paulo mencionou. Uma das primeiras sementes fala que caiu à beira do caminho. Estamos continuando aí no tema de agricultor, planta, frutificação, não sai do tema. E quando ele viu que aquela semente caiu à beira do caminho, fala que veio as aves e comeram as sementes. E as sementes representam a palavra de Deus. Os discípulos, sem entenderem, falaram: Senhor, o que é isso? Ele fala: as sementes são a palavra. E ali, e os corvos, os pássaros, representa Satanás, que arrebatou a semente que foi lançada no coração dos que a ouvem. Existe uma possibilidade grande, mas Deus vai te blindar e você vai ter discernimento a partir de hoje, de Satanás tentar roubar as palavras de promessas que Deus já falou para mim e para vocês. Lucas, na parábola do semeador, você vai ver que fala que ele roubou a palavra que foi lançada no coração, a semente. Existem promessas que já veio do altar, existem promessas que Deus já tem falado durante anos, e fala: mas Júnior, não aconteceu ainda. Em Deuteronômio 8 fala que o povo passou por o tempo da promessa ali, foi tratado o coração, falando do coração de novo, que é uma terra, para que eles pudessem entrar em Canaã, mas antes foram tratados. A promessa do tempo. Existe um tempo, um processo de maturação da semente. Quando eles estavam no deserto, processo de maturação. Nasce, cresce, reproduz. Então, quando houver pessoas que vão tentar gerar dúvida, você vai lembrar do que está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus capítulo 4, versículo 1 fala que quando Jesus estava sendo conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, Mateus 4:3 fala assim que Satanás veio até Jesus, porque fala que ele fazia 40 dias e 40 noites que ele estava orando e jejuando, e fala que ele teve fome. Aí Satanás, vendo a situação, que no livro de Jó fala também que ele estava sondando a terra, Pedro fala que ele está ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Ele tenta observar brechas para chegar em nós e tentar nos confundir. Prova disso, ele olha assim para Jesus e falou: viu, você, se é o Filho de Deus, transforma aqui, essas pedras em pães. Texto, Mateus 4:3. Jesus disse assim: Satanás,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 3:7, a Bíblia menciona que quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, abriu-se os céus, ecoou uma voz do alto. Quando desceu uma pomba sobre Jesus, o Espírito Santo de Deus, forma corpórea de uma pomba, repousou nele. E falou assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Peraí, se em Mateus 4:3 fala que Satanás chegou para Jesus, viu? Se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Ele ouviu e sabia que o Deus Todo-Poderoso já havia declarado versículos antes que Jesus é o Filho de Deus. Por ele falou: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Se ele sabia da identidade divina e o destino profético de Jesus, qual que era a intenção? Impedi-lo de viver o propósito. Ao ponto que lá na frente você vê momentaneamente ele usar a vida de Pedro, falando: Senhor, não morre não, fique aqui com a gente. Apartai-vos de mim, Satanás. Eu preciso morrer, ser ressuscitado, para que se cumpra o propósito. O que eu aprendo com isso? Tem coisas que o céu já falou ao meu respeito e ao seu respeito, que Satanás, sabendo disso, ele viu que realmente era o Espírito de Deus falando. Ele vai tentar gerar uma coisa chamada dúvida. 3 vezes no livro de Mateus 4 ele tenta gerar dúvida em Jesus, sobre a identidade dele, sobre o destino dele. Tem promessas que Deus já falou para mim e para você. Ele vai falar assim: viu, você acha que esse negócio vai dar certo? Você acha que você vai conseguir esse cargo na empresa? Viu, você perdeu o emprego e agora você está desesperado? Você acha que essa faculdade é mesmo para você? Começa a gerar desânimo na faculdade. Não sei se eu termino e tal. Dúvidas. Satanás trabalha com dúvidas. Prova isso, Júnior. Eu quero mais um textinho da Bíblia. Gênesis. Adão e Eva, no Éden. Chegou assim para Adão, para Eva, e falou assim: viu? Tá vendo aquele fruto ali, ó, do conhecimento do bem e do mal? Sabe por quê? Deus falou para você não comer dele, que você vai ficar igual, semelhante a Deus. Um pouco antes disso, a Bíblia menciona: e Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Já tinha declarado. E tentou gerar dúvida. Só que o primeiro Adão ele conseguiu derrubar. O segundo Adão, que é Cristo, começando o livro de Mateus, a nova aliança, não conseguiu derrubar. Falhou o plano de Satanás ali mesmo. Estou finalizando. A dúvida é uma das estratégias mais antigas do diabo, que ele vai tentar contra as nossas vidas. Se ele fez isso com Adão e fez isso com Jesus, mas com Jesus não conseguiu, ele vai tentar com a gente. Mais cedo ou mais tarde ele pode tentar usar pessoas, circunstâncias, situações. Mas tem um dos frutos do Espírito também, que é um dom que você pode buscar em Deus, que é discernimento espiritual. Aquilo que é o homem, aquilo que é o inimigo, ou aquilo que realmente é o Espírito Santo de Deus falando a você. Quero tratar com você também sobre uma coisa bem interessante. Tem algo que você talvez perdeu em questão de trabalho, em questão de finanças. Envolveu sua parte financeira e você está às vezes passando por algum tipo de aperto, momentaneamente. Caso esteja passando por isso, vou contar uma historinha breve. Havia um sábio e um discípulo. Quando eles caminhavam, passaram em uma região afastada da cidade, que havia uma casa bem pobrezinha, quase caindo aos pedaços.
um terreno muito grande, uma área muito grande ali, como se fosse um mini sítio. Só que tudo que ele olhava não tinha árvores direito, não tinha fruto. Aí ele olhou, só tinha uma única vaquinha, bem magrinha. E havia um homem, uma mulher, magros, quase desnutridos, por assim dizer. Não que magro seja ruim, também. Meu pai é super magro, também sou magro com pochetinha. Então, descanse seu coração. Aí o que acontece? Tinha 3 filhos ele também, criancinhas. Quando esse sábio chegou com seu discípulo ao local, o que aconteceu? Ele conversou com eles, falou assim: posso ficar aqui algumas horas? Estamos passando já de viagem, estamos com fome. Aí eles deram alimento a ele, deram água a eles, e ficaram ali algumas horas, esse sábio com o seu discípulo. E aí o que aconteceu? Menciona-se a história que quando o sábio já havia perguntado para eles assim: viu, qual é a sua forma de renda aqui nesse lugar? Porque eu estou vendo muita pobreza ao derredor aqui, e eu estou vendo assim que aparentemente vocês não têm muito recurso, estão passando dificuldade. Menciona-se então essa história, que eles falaram: ó, tá vendo aquela vaquinha magrinha ali, ó? Ela dá leitinho, todos os dias a gente toma o leitinho dela. E além do leitinho, a gente pega esse leitinho e faz um queijo. A gente se alimenta, bebe, e em seguida, o pouquinho que sobra, a gente vai lá na cidade, vende esse pouquinho que tem, e a gente assim sobrevivemos. Aí, aquele sábio olhou para o seu discípulo, falou: tá bom, vamos repousar algumas horas e depois em seguida vamos sair daqui. Discretamente, o sábio com o seu discípulo saiu dali. Quando ele saiu, olha o que aconteceu. Numa certa distância ele fala assim: viu, discípulo, volta lá, pega a vaquinha, tá vendo aquele precipício ali, ó? Empurra ela ladeira abaixo. Mestre, você tá doido? A única vaquinha que eles têm, a única forma de alimento que eles têm, vou jogar ladeira abaixo? Como que eles vão sobreviver? Ele já declarou que é o único meio de alimentação deles. Faça isso. Mas mestre, faça. Depois você vai entender. Aí ele foi lá, com o coração apertado, atraiu a vaquinha aí, empurrou na ladeira, a vaca foi pro brejo, matou a vaca. Saíram de lá, passaram-se poucos anos, retornaram próximo dali, e o discípulo, com o coração apertado, falou: mestre, eu vou tomar uma distância do Senhor, porque eu estou muito preocupado com aquela família, o que a gente fez com aquela família. Eu quero ir lá ver. O mestre, um cara muito sábio, já enxergando o futuro, continuou sua jornada, e o discípulo foi até aquela cidadezinha. E chegou naquela parte mais afastada, o lugar que era pobreza, não tinha árvores, não tinha frutos, só tinha uma casazinha. Ele olhou, assustou. Nossa, de repente tem árvores frutíferas aqui. Nossa, que casa linda! Tem churrasqueira? Aquela família deve ter morrido, vendeu a casa, o terreno. O que eu fui fazer? Aí ele olhou, nossa, ele está com um bom recurso agora, até um carrinho para ir até a cidade. Aí ele viu que mudou o ambiente, e ele viu aquele senhor mais fortinho, aquelas que era criança, agora adolescente, brincando pelo jardim. Uma situação maravilhosa de ver. Ele falou: certamente não é esta família, mas vou perguntar o que aconteceu. Quando eles foram, ele foi lá até perguntar: Senhor, havia uma família aqui que a situação deles era de pobreza extrema. O que aconteceu com eles? Ah, você não vai acreditar. Ele vai falar ao Senhor: aquela família somos nós. Ele: como assim? São vocês? Porque era extrema pobreza, como vocês estão numa condição muito melhor, 10, 100 vezes melhor. O que aconteceu? Uma certa vez, a gente pegou umas pessoas que estavam aqui, né? Aí ele reconheceu: ah, eu acho que era vocês mesmo. Era. E aí repousaram aqui, vocês saíram. Logo que vocês saíram daqui, o que aconteceu? Subiu a nossa vaca. Ficamos desesperados, não sabíamos o que fazer naquela semana, até que descobrimos que
buscamos ver o que nós sabíamos fazer e trabalhamos essas habilidades, exploramos outras áreas e nos capacitamos para ter um desenvolvimento pessoal. A minha esposa passou a costurar, os meus filhos passaram a plantar, a ir até o vizinho, trabalhar por eles por algum período. Todos nós víamos que nós dependíamos muito daquela vaca. E enquanto aquela vaca não tivesse sumido, nós iríamos permanecer da mesma forma. Mas de alguma forma, natural ou sobrenatural, a vaca sumiu. E isso ajudou para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Existem coisas que Deus vai permitir que seja retirado da sua vida para que você cresça e se desenvolva. E quando passar os anos, você vai ver que aquilo que estava em sua vida estava te parando, e sendo que Ele queria que você fosse impulsionado para algo novo. A maioria das pessoas, quando passa por momentos de aflições ou dificuldades, ou quando às vezes perde um emprego que achava que era a última bolachinha do pacote, quando ela começa a olhar para si mesmo, ou quando ela ainda mais pede uma direção de Deus e sai correndo para algo novo, Deus pode abrir novas portas e te conduzir para algo muito melhor. Quando passar os anos, você vai ver que aquilo foi bom para você, passar por aquilo. Só para finalizar, falando sobre palavras que também são arrebatadas. Jairo tinha uma filha, foi até Jesus. A única forma, o único recurso daquela época, da medicina mais eficaz, eram os milagres de Jesus. Quando ele foi até Jesus falar que a filha dele estava enferma, veio pessoas avisar: pare de importunar o mestre, a menina morreu. Ele entristeceu naquele momento com a notícia. Existem notícias que tentam nos entristecer, parece que tudo está dando errado. Aí vem Jesus e dá uma palavra ao seu coração, como ele está falando hoje à noite: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Ele disse isso a Jairo: não tenha medo, Jairo, crê somente, a menina dorme. Aí os outros olhavam. A Bíblia menciona que Jesus foi até a casa dele, arrancou tudo aquele pessoal que era incrédulo de lá, que já estava chorando e dando risada de Jesus, porque ele falou que a menina apenas dorme. Ele levou 3 camaradas também que já estavam trabalhando a fé neles: Pedro, Tiago e João. Esses 3 é incrível. Você vai ver que sempre está ali com Jesus para viver grandes milagres. Ele chegou, olhou para a menina assim. A Bíblia menciona que ele orou. Ele falou assim: ó, levita, cume, levanta e anda, coloque-se de pé. Se você está sentindo derrubado essa noite, levante-se, coloque-se de pé, levita, cume, levanta e anda, pois o Senhor está ressuscitando seus sonhos, o Senhor está ressuscitando seus projetos, o Senhor está gerando novas expectativas e novas oportunidades. Se necessário, a vaca vai para o brejo, mas vai vir coisa nova da parte de Deus na sua vida, porque Ele está gerando a restauração, a transformação, o renovo. Eu profetizo algo novo de Deus na sua vida. Você não nasceu para ser jogado fora. Você vai ser podado sim, mas para gerar novos frutos, crescer, se desenvolver e viver aquilo que Ele falou: a vida com abundância. Os que creem, digam glória a Deus, aleluias, amém. O que eu recebi do Senhor eu entreguei. Estou passando para a próxima pessoa, a pastora Mariana. Graças a Deus. Como é bom, né? Nós ouvimos uma palavra abençoada dessa, que guarde no seu coração, que ela frutifique. Nós somos, né, enraizados no Senhor. Aqueles que estão no Senhor gera frutos. Amém?
E quando nós somos abençoados, não é para guardar para nós mesmos. Eu quero tanta bênção, eu quero ser abençoado pelo Senhor. Mas o Senhor já está pensando em alguém. O Senhor já tem alguém em mente através da sua vida. Amém? Que nós possamos ser canais de Deus para abençoar outras pessoas.